Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que têm nos acompanhado neste canal. Eu te cumprimento com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez para vos transmitir o conteúdo que será estudado no próximo domingo, quando estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título A Teologia de Elifaz, Só os Pecadores Sofrem. Estamos estudando nesse trimestre sobre a fragilidade humana e a soberania divina. São lições baseadas no livro de Jó, esse livro que tem enormes ensinamentos para nós, como servo de Deus, como servos que tememos a Deus e andamos nos seus retos caminhos. Nós temos em Jó uma referência para nós, uma referência de fé, uma referência de paciência, uma referência de persistência, uma referência de um homem que, mesmo passando por grandes dificuldades na sua vida, enfrentou e foi até o fim, quando Deus finalmente o abençoou em dobro. Nós já aprendemos aqui algumas lições importantes quando tratamos sobre o livro de Jó, na primeira lição, na segunda lição sobre quem era Jó, na terceira lição sobre Jó e a realidade de Satanás, na quarta lição sobre o drama de Jó e na quinta lição sobre o lamento de Jó. Agora iremos estudar sobre a teologia de Elifaz. Iremos falar do primeiro amigo de Jó, que abriu a sua boca para tentar consolá-lo, mas veremos nesta lição que as suas palavras não condiziam com a realidade que Jó vivia. Por isso é importantíssimo nós prestarmos atenção que as palavras podem ser bonitas, eloquentes, porém elas não são adequadas, não são a seu tempo para a realidade que Jó estava vivendo. Muitas vezes isso acontece, irmãos. São discursos muito bonitos que nós ouvimos, mas que não se adequam, não se adaptam à realidade que a pessoa está vivendo. Isso pode causar bastante incompreensão, isso pode causar atrito, conflito. Isso pode causar um conflito tal, como aconteceu com Jó, e nós vamos ver nesta lição a importância de um homem servo de Deus fiel se manter irredutível na sua posição quando tem convicção de que é um servo de Deus e que não cometeu nada errado diante de Deus, como fez Jó. Eu quero pedir a você que está chegando aí hoje, que ainda não nos conhece, ou não conhece o nosso trabalho, dizer para você que meu nome é Daniel Rosa Dutra, nós somos pastor, né, na Assembleia de Deus do Clube Bandê, e estamos aqui estamos aqui para vos transmitir este conteúdo resumido da lição. Agradeço a você que já se inscreveu neste canal durante a semana que passou. As últimas semanas nós recebemos mais inscritos, isso nos alegra muito o coração. E peço a você que já é inscrito, que você sempre faça um comentário, sempre coloque uma observação sobre a lição, para que assim a gente possa aprimorar ainda mais o nosso trabalho. Então agradeço de todo o coração aos mais de 200 irmãos que já se inscreveram nesse canal e te peço, por gentileza, compartilhe com outros irmãos e professores, principalmente para que possam ter um acréscimo na sua preparação para a exposição da sua aula. Vamos então, irmãos, à nossa lição. Nós estaremos estudando uma lição que tem como texto áureo o que está no livro de Jó, no capítulo 4, versículo 7, versículo 8, que diz: Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Eu quero chamar a atenção do professor e do aluno para uma coisa importante no que diz respeito ao livro de Jó. Temos sempre em nossas mãos várias versões da Bíblia, pelo menos 3. Eu já vou agora, na próxima tela, mostrar para você este versículo na versão NVI. Veja como nos ajuda na compreensão deste texto. O texto áureo, segundo a versão NVI, Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: Reflita agora,
Qual é o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Este último versículo nos lembra que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a lei da semeadura. Vamos então à nossa verdade prática. A revista, irmãos amados, nos traz a seguinte verdade prática. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Eu faço uma observação e dou uma sugestão. Quando eu observo esta verdade prática, eu vejo que ela se refere apenas à última parte dessa lição, ou seja, ao último tópico dessa lição. Então, eu sugiro que a verdade prática, o resumo dessa lição, poderia ser melhor apresentado se falássemos também da parte 1 e 2 da lição e não apenas da última parte, como nós temos na nossa revista. Então, eu dou uma seguinte sugestão. Uma verdade prática, ou seja, um resumo em poucas palavras do que a lição nos traz. Os justos também sofrem, ainda que isto pareça contraditório à tradicional teologia da justiça retributiva. Mesmo transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Vamos então à leitura bíblica em classe. Eu destaco para você que nós temos aí 3 textos sagrados isolados. Temos aí Jó capítulo 4, versículo 1 a 8, temos Jó capítulo 15, versículo 1 a 4 e temos Jó capítulo 22, versículo 1 a 5. Nós não leremos estes textos, porém eu destaco que nós estamos aí apresentando, ou a revista está apresentando, o início da fala deste homem chamado Elifaz, nos 3 momentos em que ele discursou ou que ele falou. Na verdade, não foram discursos, foi um diálogo com Jó que os seus 3 amigos tiveram. Então a revista da Escola Dominical pegou apenas a primeira parte, aí nós temos no capítulo 4 apenas 8 versículos. Na verdade, esta fala vai até o capítulo 5, né? Nós temos ali o capítulo 15, versículo 1 a 4, e nós vemos que esta fala vai até o final do capítulo 15, e o capítulo 22, versículo 1 a 5 apenas, mas esta fala de Elifaz vai até o final deste capítulo, e nós vamos ver isso com mais tranquilidade se nós observarmos na palavra de Deus a lição. Então, eu apenas faço essa observação e alerto o querido professor que não se contente apenas com a leitura destes poucos versículos para dar a sua aula. Você precisará ler pelo menos 9 capítulos do livro de Jó para você dar uma boa aula sobre este assunto que é riquíssimo de detalhes, riquíssimo de ensinamentos para nós. Então, não fique preso apenas a estes 3 textos. Leia Jó 4, 5, 6 e 7. Leia Jó 15, leia Jó 15, 16, 17. E leia pelo menos Jó 22, 23 e o 24 até quase o final deste capítulo. Eu recomendo a você que faça essa leitura para que você possa estar bem preparado para a sua aula no próximo domingo. Muito bem, vamos prosseguir então com a nossa lição. O objetivo geral da nossa lição é destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofrem. Vamos então aos objetivos específicos. Primeiro, apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Segundo, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado, a quebra da tradição religiosa. E terceiro e último, identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Vamos então, na parte que fala sobre a interação com o professor, ler este texto e comentar com você. Neste mundo, só quem comete pecado sofre? Neste mundo, só quem comete pecado sofre?
Muitos têm uma percepção teológica parecida com a de Elifaz, conforme veremos nessa lição. A justiça retributiva nem sempre dá conta de toda a realidade. É importante aprendermos essa lição, a fim de não proferirmos julgamentos precipitados em relação ao sofrimento de um irmão ou de uma irmã em Cristo. Esta lição nos ajuda a tomarmos cuidado com aquilo que falamos, que às vezes nós olhamos para alguém em situação difícil e nós, às vezes, julgamos precipitadamente, dizemos, olha, isso aí é pecado, isso aí é Deus cobrando, isso é a mão de Deus pesando. E muitas vezes, irmãos queridos, pode ser que Deus esteja provando o seu servo ou a sua serva, como aconteceu com Jó. Então vamos ficar atentos e aprender com esta lição. Aliás, recomendo aos professores também que sempre que possível leve o ensino da escola dominical para um ensinamento prático. A escola dominical é, acima de tudo, uma aula que nos leva à prática da vida cristã. Vamos então à nossa introdução. Elifaz é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante de Jó. Alguns estudiosos, irmãos, eu vou parar por aqui e vou fazer um comentário. Alguns estudiosos dizem que Elifaz pode ter sido o mais idoso deles, ou seja, o mais idoso dos amigos de Jó que estavam ali para tentar consolá-lo ou trazer as suas palavras de consolo. Continuando aqui, veremos nesta lição que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Vamos ao tópico número 1, meus amados irmãos, e aí nós vamos já falar sobre o quê? Os pecadores no contexto da justiça retributiva. Todos vocês, professores e alunos, já devem ter ouvido falar sobre a lei da semeadura e da colheita. Inicia o seu discurso com cordialidade, após se dirige a Jó com uma defesa contundente de pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ou seja, aquela ideia de que todo efeito tem uma causa e toda causa leva a um efeito. Então, se você está sofrendo da maneira que você está, Jó, olha, isso é porque você cometeu um pecado muito grave contra Deus. Mas eu chamo a atenção do querido professor e do meu querido aluno que está nos assistindo para as suas primeiras palavras. Quando ele começa o seu discurso, ele traz assim para Jó um certo elogio, mas aquele elogio querendo já acusá-lo, aproveitando-se da condição de Jó anterior, que ele era um conselheiro, que ele era um homem que a ele ia muitas pessoas dizendo para ele, agora que está acontecendo com você, você não suporta? Né? Nós temos aqui umas versões da Bíblia, e aqui na versão, por exemplo, na linguagem de hoje, ela tem alguns resumos importantes no início do capítulo, e aqui temos o seguinte, lá no capítulo 4, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, chegou a sua vez de sofrer. É como se Elifaz estivesse dizendo para Jó, agora chegou a sua vez. Você não aconselhou os outros? Está aqui no capítulo 4, versículo 3. Eis que ensinastes a muitos e esforçastes as mãos. Eis que ensinastes a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste, mas agora a ti te vem. Ou seja, agora chegou a sua vez de sofrer. E te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Agora, Jó, chegou a sua vez de sofrer. Você então terá que nos ouvir. E é o que ele fala no início do capítulo, né, dizendo o seguinte, sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Apesar daqueles homens ficarem ali 7 dias sem pronunciarem uma palavra,
ele faz quando abre a sua boca, ele diz: quem pode conter as palavras? Nós não podemos ficar calados diante dessa situação. Nós temos algo a dizer. Infelizmente, o que eles tinham a dizer não era o remédio que iria curar Jó daquela chaga e daquela situação. As suas palavras foram palavras impróprias para uma pessoa que estava passando por um momento de provação diante de Deus. Então ele destaca a justiça retributiva. E aí a nossa revista fala que o homem colhe o que planta, o homem colheu o que plantou, né? Essa primeira parte do seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. A Bíblia, meus amados irmãos, mostra esse princípio. É claro, e não vamos negar isto de forma alguma. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo e, por isso, recompensa os bons e pune os maus. É bíblico? Sim, claro. Não estamos aqui dizendo que não devemos ser fiéis, não devemos ser justos, não devemos ser sinceros. Pelo contrário, a Bíblia tem promessas e promessas grandes para aqueles que são fiéis ao Senhor. Porém, nem sempre isto se aplica à realidade que nós vivemos. É isso que aprendemos nessa lição. O Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Muito bem. Para Elifaz, cabia a Jó assumir a responsabilidade moral do seu pecado. Não havia outra opção. Para ele, Jó deveria assumir que tinha cometido um grave pecado e confessá-lo diante de Deus. Lá em Jó, no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele dirigiria a minha fala. Ora, como se Jó não estivesse falando com Deus, como se Jó não tivesse uma vida de devoção a Deus. E nós sabemos muito bem, pelas lições que nós aprendemos anteriormente, que ele era um homem devoto, cuidadoso do lar, da família, um homem que era sábio, e que tudo aquilo lhe sobreveio porque Deus resolveu provar o seu servo, simplesmente por isso. No versículo 17, diz assim, Elifaz: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Você está sob castigo, Jó. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Esta era a ideia de Elifaz, porque ele via como que aquilo fosse uma recompensa. Ou seja, você pecou, está sofrendo por causa do seu pecado. Veja, irmãos, o que nós deixamos ali em negrito. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. É importante relatar isso para os irmãos, porque muitas vezes nós olhamos para alguém e julgamos pela aparência, nós olhamos para alguém e julgamos pelo seu passado, e às vezes, preste atenção, meu irmão, às vezes a pessoa guarda do outro uma imagem, um ato feito há um tempo atrás, que Deus já o perdoou, que Deus já apagou aquela transgressão, que Deus já perdoou aquele pecado, mas nós, seres humanos, olhamos para aquela pessoa e falamos assim: tá vendo ali? Ele está na igreja hoje, mas ele já pecou um dia. Isso aí não é confiável, não. Esse camarada aí, olha, já viveu lá atrás, vivendo erradamente diante de Deus, agora está na igreja. Irmãos, se o Senhor apagou todos os pecados, se o Senhor perdoou todos os pecados, nós devemos perdoar também. Devemos olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia e compaixão, como diz a palavra do Senhor. Cuidado, porque às vezes nós, fazendo julgamentos assim, nós é que seremos condenados, enquanto o outro já foi absolvido por Deus e já está vivendo a sua vida íntegra diante do Senhor, e talvez nós estejamos aí remoendo e acusando e falando de coisas que não convêm e cometendo nós mesmos o pecado em relação a outra pessoa, ou seja, murmurando, falando mal, levantando falso testemunho daquele irmão que já foi
perdoado por Deus. Vamos prosseguir então, irmãos, na nossa lição. A queixa de Jó está no capítulo 6, no capítulo 7. Muito bem, vamos ler aqui. A teologia de Elifaz não se aplicava no caso de Jó. Não mesmo. O patriarca não aceita a tese de Elifaz. E por isso sente-se alienado de Deus, de si mesmo e de seus amigos. Claro que o tempo aqui não permite lermos todo o capítulo 6 e 7. Mas eu queria destacar para você o que ele fala em relação aos seus amigos. Jó, no capítulo 6, no versículo 14 ao 23, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, porque ela vai nos esclarecer de uma forma bem contundente o que Jó está transmitindo para os seus amigos nesta hora em que ele é confrontado por Elifaz. Diz assim: uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso. Não era o caso dele, né? Ele temia ao Senhor, servia a Deus. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Primeiro ele está cheio de gelo, de neve, mas depois vira água que vai sumindo no calor, até que no fim o seu leito fica seco e duro. As caravanas se perdem procurando água, avançam pelo deserto e ali morrem. Aquelas que vêm de Temá e de Sabá procuram esses ribeirões cheios de esperança. Porém, quando chegam, todos ficam desapontados e a sua esperança morre ali. Vocês são como esses ribeirões. Vocês veem a minha miséria e ficam com medo. Por acaso pedi que vocês me dessem qualquer coisa ou que me oferecessem um presente? Será que pedi que me salvassem de um inimigo ou que me livrassem das mãos dos bandidos? É Jó falando sobre seus amigos que, ao invés de consolá-lo, estava lhe trazendo mais angústia, mais dor naquele momento de enfermidade, de perdas que ele estava vivendo. Jó se queixa pela sua atual situação. Não há como viver como ele estava vivendo sem sentir isso na carne. Nós vemos isso na lição anterior, quando ele lamentou no capítulo 3. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto, não merecia sofrer. Jó, ele atesta aqui diante dos seus amigos a sua fidelidade a Deus, a sua retidão diante de Deus. Portanto, não era justificável ele sofrer por causa de pecado se ele não havia cometido pecado algum. É isso que Jó contesta no capítulo 6 e no capítulo 7. Nós poderíamos ler muitos versículos aqui, mas o tempo não nos permite, porque queremos apenas apresentar um resumo. Mas veja o que ele fala em Jó capítulo 6, versículo 24. Ensina-me e eu me calarei, dai-me a entender em que errei. Ensina-me e eu calarei, e dai-me a entender em que errei. Qual foi o seu erro? Ele não havia cometido pecado para sofrer aquelas atrocidades todas, porque tudo isso vinha de Deus apenas para prová-lo, mas Elifaz não conseguia enxergar isso. Em seguida, Jó se queixa a Deus, lá em Jó capítulo 7, versículo 11 a 21, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera, através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. Irmãos, eu deixo em negrito aqui esta parte da lição. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Eu vou ler para você Jó capítulo 7, versículos 7, 20 e 21. Diz assim esses versículos. Versículo 7. Lembra-te de que a minha vida é como vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. É Jó se dirigindo diretamente a Deus. Versículo 20 e 21. Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que
fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que me não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não estarei lá. Jó, ele chega diante de Deus, ele sabe que diante de Deus, ou ao falar com Deus, ele vai ter a misericórdia do Senhor, a compaixão de Deus. Isso é importante, irmãos, para nós falarmos aqui. Diante dos conflitos, precisamos ir diretamente a Deus e falar com Ele. Vamos para o tópico número 2 da nossa lição, e aí nós vamos para o capítulo 15 de Jó. Nós temos, então, a expressão ortodoxia engessada. O que é isso? Ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. A religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errada. Ora, pense comigo, se Jó, sendo um homem justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, sofre então tudo aquilo, estava em risco então a ortodoxia engessada que estava na mente das pessoas naquele tempo. Que ortodoxia era esta? Que só sofrem os pecadores. Mas ali estava um homem de Deus para desestabilizar esta tradicional ideia de que sempre quando acontece o mal é consequência de pecado. E eu chamo a atenção dos irmãos a respeito disso. Nós temos algumas igrejas hoje que estão fazendo seleção entre os seus fiéis. Como que é isso, pastor Daniel? Eu digo para você, muitas igrejas dizem para você, olha, se você é um empresário e você está prosperando, é sinal que Deus está abençoando a sua vida, né? Então, há de se ter um cuidado, irmãos, porque nós vivemos numa sociedade capitalista. Então, o que acontece é que alguns são empresários e outros são operários. Isso faz com que alguns tenham um salário elevado, outros não. Então, preste bastante atenção nesse discurso que pode se tornar numa seleção de fiéis para determinadas igrejas. Ora, aquele que está desempregado, que está doente, que está enfermo, não vai suportar ficar ouvindo o seu líder dizer que tudo isto que está lhe acometendo é resultado de pecado na sua vida. Então, se afasta da igreja aqueles que mais precisam do amor, da compaixão e da misericórdia de Deus e dos irmãos, e se aproxima da igreja apenas aqueles que são os abastados, os empresários, os bem-sucedidos. Farão parte desta igreja seletiva. Que Deus nos perdoe, porque vivemos um tempo muito difícil, isso está acontecendo em muitas igrejas. Voltemos então para a nossa lição. A religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso, ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Eu preciso até ler para você alguns versículos para você entender isto. Jó capítulo 15, ele diz assim, a partir do versículo 2. Jó, um sábio não responde com palavras ocas. Não fica inchado com opiniões que não valem nada. Um sábio não falaria palavras inúteis, nem se defenderia com argumentos sem valor. Mas você quer acabar com o sentimento religioso. Olha a expressão dele. Você quer acabar com o sentimento religioso? Se dependesse de você, Jó, ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa do seu pecado. Olha a acusação, irmãos. Ele está sendo acusado de pecado sem ter cometido pecado algum. Você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras. Eu não preciso acusá-lo, pois as suas próprias palavras o condenam. Você, Jó, está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Será que você sabe o que nós não sabemos?
ou compreende as coisas melhor do que nós? Olha o que ele diz aqui, irmãos amados. Preste bastante atenção neste versículo. Versículo 10. O que sabemos, nós aprendemos com pessoas idosas, que nasceram antes do seu pai. Versículo 11. Por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Irmãos, tomemos cuidado com isso. Aqui ele está se baseando no tradicionalismo. Aqui ele está se baseando no tradicionalismo. E veja que lá no capítulo 4, ele se baseia em uma visão. Jó, no capítulo 4, versículo de número 12, ele fala assim: veio a mim de mansinho uma mensagem em voz baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim e o meu corpo inteiro começou a estremecer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do Criador? Ele faz, no capítulo 4, ele recorre a uma suposta visão, a um ser que lhe apareceu. Aqui, no capítulo 15, ele recorre à tradição. Duas coisas muito perigosas, irmãos, para nós nos basearmos. Primeiro, em manifestações sobrenaturais obscuras. Tomemos cuidado com as visões, com as revelações que nos são contadas. E outra coisa, aqui no capítulo 15, é nós termos uma ortodoxia engessada. É nós ficarmos presos demais às tradições e não atentar para o que Deus pode fazer de inusitado na vida de alguém, como aconteceu na vida de Jó. Deus, ele age de forma que nós não compreendemos muitas vezes. Jó não sabia nada do que estava acontecendo. E ele faz de seus amigos muito menos. E aí vem essa palavra de acusação, falando contra Jó, que olha, você está sendo contra os conselheiros, você está sendo contra a tradição, você está sendo contra os sábios, você não é mais sábio, você não é o primeiro homem no mundo, rapaz. Jó dizendo, ele faz dizendo para Jó que ele deveria ouvir o conselho de Deus, como se o conselho de Deus estivesse nas tradições, mas naquele momento não estava. Portanto, irmãos, essas palavras de Elifaz são muito duras para o homem que era fiel e reto diante de Deus. Aqui nós vemos mais um pouco da lição, uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7, que nós já lemos aqui para você, Elifaz apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. E o versículo 10, 9 e 10, segundo a Revista Corrigida, diz assim: que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Segundo Elifaz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Na verdade, não era Jó que estava negando o dogma. Na verdade, quem havia quebrado a tradição foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que agiu de forma inusitada, foi o próprio Deus que agiu de forma completamente contraditória naquele momento, mas que tinha uma função tão maravilhosa que até os nossos dias Jó é uma referência. Graças a Deus por isso. Vamos então para o terceiro item do segundo tópico, um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento que ele faz. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. O patriarca se expressa de forma poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus Cristo. Olha o que Jó diz em Jó, no capítulo 16, versículo 18 em diante. Ó terra, não esconda as injustiças que fizeram contra mim.
Não deixe que seja abafado o meu grito pedindo justiça. Eu sei que no céu tenho quem me defenda. O meu advogado lá está. Glória a Deus por isso. Os meus amigos zombam de mim e eu me volto para Deus com lágrimas nos olhos. Assim como alguém defende o seu amigo, eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus. Os meus anos de vida são contados e eu vou pelo caminho que não tem retorno. Palavras de Jó que revelam algo profético, ou seja, o nosso advogado, Senhor Jesus Cristo, que está intercedendo por nós. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado diante de Deus nos céus. Vamos então prosseguir com a nossa lição. Deus não se importa com quimeras humanas. É o primeiro item do terceiro tópico que fala sobre os pecadores diante do Deus infinito. Agora estamos no capítulo de número 22 de Jó, ou seja, começamos a lição no capítulo 4, pulamos para o capítulo 15, agora demos um salto para o capítulo 22, onde temos o terceiro discurso de Elifaz. Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Realça a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era resultado de pecado e que, por isso, Deus o havia abandonado. E eu quero deixar assim bem destacado o seguinte: porém, o que Elifaz não reconhecia era que Deus é transcendente e imanente. E eu quero trazer para você algo que não está na nossa lição, mas que vai te ajudar a entender as palavras de Elifaz. Qual é a diferença entre transcendência e imanência? Quando falamos de transcendência, a transcendência de Deus significa que ele é infinitamente superior à sua criação. Nesse sentido, é um ser divino e singular, totalmente diferente de qualquer uma das suas criaturas. Há versículos na Bíblia que atestam a transcendência de Deus. Eu deixei aqui para você Isaías 55, versículo 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está acima de todos, acima de tudo. Nós chamamos isso de soberania. Ele é um ser transcendente, porém também é um ser imanente. A imanência de Deus significa que ele está presente dentro da sua criação, inclusive a raça humana, e age ativamente nela e por meio dela. Toda a terra está repleta da sua glória, diz Isaías capítulo 6, versículo 3. Paulo disse: nele vivemos, nos movemos e existimos, em Atos 17. O transcendente se tornou imanente em Cristo. Quando nós lemos João capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Elifaz apenas destacou a transcendência de Deus. Jó vai falar da imanência, você vai ver daqui a pouquinho quando eu te apresentar aqui as próximas telas. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na Terra. Indiferente às coisas que criou. Versículo 12 do capítulo 22 diz o seguinte: Deus está nas alturas do céu e olha para baixo e vê as estrelas, embora elas estejam lá no alto. Mas você pergunta, será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio. Como é que ele pode nos julgar? Jó, você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja quando ele está passeando pelo céu? Será que você quer andar nos caminhos que os maus
tem seguido desde os tempos antigos? Veja, irmãos, que ele acusa Jó veementemente. Nós vamos ver aqui no versículo 5 a 11 as acusações que ele faz contra Jó. Diz assim, versículo 5: mas sim porque você cometeu muitos pecados e as suas maldades não têm conta. Ora, um homem íntegro diante de Deus foi acusado de pecados. E que pecados graves? Vamos ver aqui. Versículo 6: como garantia de um pequeno empréstimo, você ficava com as roupas dos seus patrícios, e assim os deixava nus. Você não dava água para as pessoas cansadas, nem comida aos que tinham fome. Você usou a sua posição e o seu poder para se tornar o dono da terra. Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas. Por isso você está cercado de perigos e, de repente, o medo toma conta de você. A escuridão é tanta que você não enxerga nada e uma enchente o arrasta. Graves acusações aqui, irmãos, de pecado. Um homem que não havia cometido pecado algum. Prosseguindo aqui, do versículo 15 ao versículo 20, ele reforça aquela ideia da justiça retributiva. Está sofrendo porque pecou. Diz assim: será que você quer andar nos caminhos maus? Nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? Eles morreram de repente como se fossem levados por uma enchente. A Deus eles diziam: deixa-nos em paz. E comentavam: o que pede o Todo-Poderoso para fazer em nosso favor? Foi Deus quem encheu de coisas boas as casas dos maus? Porém, eu não quero pensar como eles. As pessoas honestas ficam alegres e as corretas riem ao verem destruídas as riquezas dos ricos e as sobras devoradas pelo fogo. E por último aqui, ele conclama a Jó para uma confissão, uma reconciliação. No versículo 21 a 30, vamos ler para você: Jó, faça as pazes com Deus, deixe de tratá-lo como inimigo, e assim ele dará a você tudo o que há de bom. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração, como se Jó não guardasse as palavras de Deus no seu coração, como se ele não fosse temente a Deus. Versículo 23. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua casa, se o ouro mais precioso não tiver valor para você e for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria e você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá as suas orações e você lhe dará o que prometer. Tudo o que você fizer dará certo. Olha a ideia aí, irmão, de que tudo vai dar certo, vai dar certo. E a luz brilhará no seu caminho. Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes. Ele o salvará se você for inocente, se for correto em tudo o que fizer. Graves acusações que ele faz contra Jó. Ele faz graves acusações contra Jó. E ele, então, não tendo argumento contra a posição de Jó, ele recorre, ele apela. Vai, Jó, clama a Deus, ora, se reconcilia com Deus e tudo vai dar certo na tua vida. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos isso de algumas pessoas? Olha, você está assim porque você está andando errado. Se conserta diante de Deus e tudo vai dar certo na tua vida. Mas se for um momento de provação, essa palavra está fora do tempo. Esta palavra não se aplica a esta realidade. Prosseguindo então, irmãos, vamos então à palavra de Jó. Jó, ele mostra que Deus, apesar de ser transcendente, ele é imanente. Deus caminha com os homens. Jó, no capítulo 23, ele começa a dar a sua resposta. Jó demonstra que nunca negou a transcendência de Deus. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Diz lá no versículo número 23, mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Aleluia. Deus faz o que lhe apraz. Ele
é todo-poderoso. Jó afirma isso. Jó está consciente de que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Lá na Revista e Corrigida diz assim, eu vou ler para você, Jó, no capítulo de número 23 e no versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Já na versão, na linguagem de hoje, diz assim, 23, versículo 10. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. E realmente Deus estava provando e ele foi justificado no final desta provação. Ele foi honrado no final desta provação. Vamos prosseguir então? No capítulo 23, esse é um resumo que eu fiz, baseado na leitura que fiz do capítulo 23, nós temos o seguinte. Primeiro, o desejo que Jó tem de ter um encontro com o Deus misericordioso. Isso está no versículo 3 ao versículo 9, quando ele fala assim, versículo 2 em diante, aliás, 3 em diante. Gostaria de saber onde encontrá-lo, onde encontrar Deus. Gostaria de ir até o lugar onde ele está, para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que tenho a meu favor. Gostaria de saber o que ele me diria e como me responderia. Será que Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não. Estou certo de que ele me ouviria. Sou um homem honesto. Eu poderei apresentar a minha causa a ele e, de uma vez por todas, ele me declararia inocente. Ele tinha consciência que ele se apresentando diante de Deus, Deus o declararia inocente. Outra coisa que nós vemos aqui em Jó, no capítulo 23, é o seguinte, a certeza que Jó tinha de que Deus conhece o seu proceder e a declaração de que se ele fosse provado, sairia como ouro. É o versículo que nós já lemos aqui e vou repetir, 10 a 12. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. Eu sigo o caminho que ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Obedeço aos mandamentos de Deus, sempre faço a sua vontade e não a minha. Por último, Jó mostra a confiança no Deus que age e realiza todas as coisas sem que ninguém o impeça. Isso está do versículo 13 ao versículo 17. Deus faz o que quer. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Por isso, eu perco a coragem na presença dele. E quando penso nisso, fico apavorado. A escuridão me deixou cego, mas é o Deus Todo-Poderoso quem me põe medo e não a escuridão. A confiança que ele tinha, que Deus agiria, o Deus imanente, o Deus que estava presente na sua vida, ele agiria no tempo certo. Mesmo sem saber o que estava acontecendo, Jó manteve a sua posição íntegra diante de Deus. Jó, no capítulo 24, o que nós temos? Versículo 1 a 4, ele afirma que ímpios muitas vezes ficam sem castigo imediato, e é a realidade. Isso nos faz lembrar do Salmo de Asaf, quando Asaf quase chegou a compreender que os ímpios prosperavam, nada acontecia de ruim para com os ímpios, mas Asaf, quando ele viu o fim dos ímpios, ele entrando no santuário, viu o fim deles. E aí todo o Salmo muda completamente. Quando você lê esse Salmo, você vai entender. O Salmo de número 73. Jó, no capítulo 24, versículo 1 a 4, diz assim: por que o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar? Um dia para fazer justiça aos que são dele. Há homens que mudam os marcos de divisa para aumentar as suas terras. Eles roubam ovelhas e põem no meio das suas. Levam jumentos que pertencem a órfãos e ficam com o boi de uma viúva como garantia de pagamento de empréstimo. Eles não respeitam os direitos dos pobres e forçam os necessitados a correr e a se esconder. Nos versículos seguintes, Jó fala que os pobres
são explorados pelos maus, no versículo 5 ao versículo 12. Depois ele apresenta as ações dos perversos, assassinos, adúlteros e ladrões, que estão aí, irmãos, à nossa frente, aí, cometendo tantas atrocidades. Às vezes a pessoa fica perplexo diante de tanta atrocidade. Não é que Deus não exista, não é que Deus não observe. Diz lá em Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 11, o seguinte, um trecho sagrado que nos faz entender por que essas coisas acontecem. Diz assim, Eclesiastes 8:11, visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. E é isso que acontece. Muitas vezes nós olhamos a maldade crescendo ao nosso redor e nós não entendemos. Mas tem um tempo certo para Deus julgar todas as coisas. Aqui eu deixo uma observação muito importante. Quando você lê a Bíblia em outras versões, você vai ver que os versículos 18 a 24 do capítulo 24 são atribuídos a Zofar e não a Jó. Por isso nós não vamos falar desses versículos, mas vamos ao último versículo do capítulo 24, que diz o seguinte: se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Ou seja, Jó, ele atesta a sua sinceridade, a sua inocência no capítulo 23, mas ele no capítulo 24 mostra um quadro bem realista, que é o quê? Que muitos são ímpios, pecadores, maus e não recebem de imediato o castigo. Isto é mais uma visão de que a justiça retributiva ela pode ser enganosa para nós, porque naquele momento nós não vemos a justiça de Deus sendo executada. Deus tem um tempo para julgar as pessoas. Deus tem um tempo para julgar cada um. Porém, esta justiça retributiva, ela apenas se baseava na vida terrena. E se nós olharmos apenas a vida terrena, nós vamos ficar confusos, porque muitas pessoas cometem crimes, barbaridades, e parece, ao nosso ver, que nesta vida eles não têm nenhuma retribuição quanto a isso. Parece que esses homens não sofrem nada. Porém, a justiça de Deus, ela não está restrita apenas a esta vida. Deus há de julgar a todos. Um dia, todos hão de comparecer diante de Deus. Jó, ele sabia que futuramente ele teria um redentor. Jó, capítulo 19, versículo 25, diz assim: porque eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, meus amados irmãos, essa ideia da justiça retributiva, ela manca, ela não é perfeita por causa disso. Jó mostra isso claramente no capítulo 24. No capítulo 23, ele mostra que é inocente e quer se apresentar diante de Deus e provar a sua inocência. Mas no capítulo 24, ele apresenta um quadro bem real de que muitos, mesmo sendo cruéis, não sofrem nenhuma penalidade aqui na terra, mas um dia se apresentarão diante de Deus nos céus. Muito bem, irmãos, prosseguindo aqui, vamos para a última tela. A ideia no texto hebraico é de que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. É exatamente isso, irmãos. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Amém. Chegamos então à nossa conclusão e vamos ler para você. Estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que ele estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável
que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu a sua integridade e comunhão diante de Deus. Meus amados irmãos, eu vos convido para estudar conosco a lição de número 7 na próxima semana, quando estaremos estudando sobre a teologia de Bildade. Se há sofrimentos, há pecados ocultos? Então, aqui nós encerramos mais uma lição. Quero agradecer a você que esteve conosco até o final desta aula. Pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa se inscrever. E nós estaremos aqui todas as semanas deixando para vocês este resumo saudável para que você possa, professor, dar uma excelente aula no próximo domingo. Deus te abençoe. Aqui deixo mais uma vez o meu abraço, o abraço da minha família, minha esposa irmã Leila, meus filhos Elias e Letícia, o abraço do meu pastor, presidente, pastor Samuel da Silva, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.